Você já observou seu entorno e se perguntou: que diabos estou fazendo com o meu tempo, minha energia e com as pessoas ao meu redor? Pois bem, se você já passou dos 60 anos, chegou a hora de colocar as cartas na mesa, porque há coisas, sim, muitas coisas que, com o passar dos anos, simplesmente deixam de fazer sentido. A vida nos sacode com uma realidade inegável. O que antes parecia imprescindível, hoje se percebe como um vazio absoluto. Quando éramos mais jovens, nos desgastávamos perseguindo o sucesso, acumulando bens tentando cumprir as expectativas dos outros. Mas ao chegar a esta fase, a experiência nos dá um choque, como um balde de água fria, revelando que muitas dessas prioridades não passavam de fumaça. Hoje vamos tirar o véu, expor aquelas verdades incômodas que poucos se atrevem a dizer em voz alta. Porque continuamos nos apegando a costumes, pessoas ou crenças que já não nos trazem absolutamente nada. Aqui não haverá rodeios nem palavras enfeitadas. Vamos direto ao ponto. Prepare-se, porque neste vídeo vamos desmontar 10 coisas que, ao chegar à terceira idade, são um desperdício absoluto de tempo, energia e paz de espírito. Vamos começar imediatamente com a primeira. E ela é: viver para agradar os outros. Imagine o seguinte: você passa décadas organizando sua casa, limpando, decorando, garantindo que ela esteja sempre impecável para receber visitas. Mas essas visitas raramente chegam e, quando chegam, mal prestam atenção aos detalhes. Em vez disso, reparam na cor das cortinas ou naquele móvel antigo que você herdou da sua avó. E depois de tanto esforço, o que sobra? Nada. Só cansaço. Agora reflita por um momento. Quantas vezes você fez o mesmo com a própria vida? Quantas decisões tomou apenas para satisfazer os outros, mesmo quando por dentro se sentia vazio? Isso é um golpe direto na sua felicidade. Não estamos falando de atos genuínos de amor ou generosidade, mas de ir se anulando pouco a pouco, sacrificando seus próprios desejos só para manter os outros felizes. Pense bem, é como ter um celular de última geração e nunca usá-lo para o que realmente quer. Em vez disso, você o enche de aplicativos que os outros pedem para instalar, mas que você nem usa. Soa familiar? É o exemplo perfeito do que nunca se deve fazer. Por quê? Enquanto você se esforça para ser útil e estar disponível para todos, ninguém para perguntar se você precisa de algo. Não há pior cego do que aquele que se recusa a ver. E o mais triste é que muitos chegam aos 70 sem nunca terem aberto os olhos. Continuam acreditando que precisam se justificar, pedir permissão ou esperar a validação dos outros para fazerem o que realmente desejam. Mas deixe eu te dizer uma coisa: a vida não para. Quantas vezes você esteve em reuniões de família em que mal teve coragem de falar por medo de incomodar? Quantas oportunidades deixou passar porque se preocupava com o que os outros iriam dizer? Na minha idade, nem pensar. Chega de sacrifícios sem sentido. A verdade, por mais incômoda que seja, é necessária. A essa altura da vida, não é questão de egoísmo, e sim de amor próprio. Por quê? Quer saber? Não mendigue atenção. Se alguém realmente te valoriza, vai te procurar. E se não procurar, simplesmente não vale a pena. Tome as rédeas do seu destino. Se você ama dançar, vá dançar. Se sonha em viajar, faça as malas. E se o que mais te dá prazer é sentar na sua poltrona favorita para contemplar o pôr do sol, então faça isso. Mas faça porque você quer, não porque acha que é o que esperam de você. A vida é um espelho. Se você sempre prioriza os outros, a única coisa que verá no reflexo é um rosto cansado e um olhar vazio. E esse é o pior tipo de fracasso. Não permita que ninguém dite como você deve viver depois dos 60. Ninguém tem esse direito, só você. Não se contente com menos do que merece. Nesta idade, cada instante conta, e posso te garantir, desperdiçá-lo tentando agradar os outros é uma queda desnecessária e dolorosa. Então acorde, foque no que te faz bem e deixe para trás o que não soma. Porque o que vai embora é porque já não faz falta. Número 2. Perseguir a perfeição. Imagine isso. Você passa anos garantindo que o seu jardim esteja impecável. Corta a grama com precisão. Arranca cada erva fora do lugar. Poda os galhos para que tudo fique simétrico.
Mas um dia, uma verdade devastadora te atinge. A natureza segue seu curso. As folhas caem, as flores murcham, o vento bagunça tudo em questão de minutos. Uma lição que chega tarde demais. É assim que é a vida. Você passa décadas tentando fazer tudo parecer perfeito. Que sua casa pareça capa de revista, que seus filhos sigam caminhos imaculados, que sua aparência não revele passar dos anos. Mas a que custo? No fim, você se descobre como um simples espectador, vendo o tempo passar enquanto ainda corre atrás de um ideal inatingível. Vamos ser honestos, a perfeição é como um vaso de porcelana colocado na prateleira mais alta. Você vive com medo constante de que ele caia e se quebre. Passa a vida inteira protegendo-o, mas nunca o aproveita. E quando finalmente ele se quebra, percebe que todo aquele esforço nunca valeu realmente a pena. Entende? A vida não se trata de ser impecável, mas de encontrar felicidade. A paz de espírito não tem preço, mas muitos chegam aos 60 ainda tentando esconder cicatrizes, disfarçar rachaduras ou maquiar as marcas do tempo. E esse é o pior tipo de dano que você pode se causar. Porque, no fim, essas marcas contam sua história. São a prova de que você viveu. Não olhe para trás com arrependimento. Faça a si mesmo uma pergunta fundamental. Para quem você está tentando ser perfeito? Para os seus filhos? Para seus amigos? Para vizinhos que nem te cumprimentam? A vida é sua, não dos outros. Então, por que continuar carregando esse peso absurdo? Vamos direto ao ponto. A perfeição é uma ilusão. É como aquele celular de última geração lançado todo ano, mas sempre tem um modelo mais avançado esperando na esquina. Você nunca chega lá. É uma corrida sem fim, um desgaste desnecessário. E o pior é que só percebe isso quando já é tarde demais. A verdade dói, mas também liberta. Você não precisa ser impecável para ter valor. Não tenha medo de ser diferente. Deixe para trás o que te limita. Que importa se a sua pele tem rugas ou se a sua casa já não parece tão impecável como antes? O que é fácil nem sempre é o certo, e o certo é aprender a se aceitar como você é. Sejamos francos. Pare de se limitar a apenas sobreviver e comece a viver de verdade. Porque se você continuar perseguindo uma perfeição que nunca chega, acabará desperdiçando a única vida que tem. E perder essa oportunidade é um erro irreparável. É hora de soltar. Coloque-se em primeiro lugar. Faça o que te faz feliz, sem desculpas, sem explicações. Porque a paz não tem preço, e depois de tudo que você viveu, já é hora de aproveitar sem medo do que os outros vão pensar. Número 3. Acumular mais bens materiais. Imagine isso por um momento. Uma casa cheia de objetos, gavetas abarrotadas, armários que mal fecham, prateleiras cheias de lembranças cobertas de poeira. Para quê? Para sentir segurança, para aparentar algo, ou porque você acreditava que isso te traria felicidade. Abra os olhos. Tudo que você acumulou não passa de um fardo, uma âncora que te mantém preso. Sejamos claros, não importa quantos móveis você tenha ou quantos enfeites cubram suas prateleiras. No fim das contas, o único espaço que realmente te pertence é aquele que você ocupa neste mundo. E nem esse é eterno. A realidade golpeia, mas também liberta. No final, ninguém leva nada. Nem aquele conjunto de louças que você guardou para ocasiões especiais, nem aquelas caixas cheias de coisas que você nem lembra que existem. O que vai embora é porque já não faz mais falta. Percebe? Tudo que você acumula acaba tomando posse de você. Rouba seu espaço, seu tempo e sua energia. É um erro anunciado. Porque enquanto você enchia sua casa de coisas, negligenciava seus dias, seus momentos, seus relacionamentos, e nem percebeu. Vamos ao essencial. Objetos não preenchem vazios emocionais. Não busque validação se cercando de coisas só para impressionar os outros. A tranquilidade não tem preço, mas você jamais a encontrará se continuar preso à bagunça, rodeado de coisas que não precisa mais, que só te lembram do que você foi, não do que é agora. Reflita. Cada objeto guardado é como uma página de um livro antigo que você nunca mais leu. Para que tê-lo se você nunca o reabre? Não coloque sua vida em pausa por ninguém.
Se amanhã você tivesse que deixar tudo para trás, lembre-se de que sua existência não está nas coisas, mas nas memórias, nos momentos compartilhados, nas risadas vividas. E isso não precisa de prateleiras. Priorize-se. Não carregue mais do que realmente precisa. A vida não para. Viva o presente. Porque cada minuto que você passa arrumando, limpando ou reorganizando coisas é um minuto que poderia ter sido dedicado a caminhar sob o sol, a saborear um café, a abraçar alguém que ama. Não? Jamais. Não se agarre ao material como se fosse seu único refúgio. Não tenha medo de ser diferente. Liberte-se do que já não faz sentido, do que você não usa mais, do que só ocupa espaço na sua casa e na sua mente. Livre-se do que sobra. Sua paz vale mais do que qualquer coisa. E se soltar for difícil, faça-se uma pergunta. Quantas coisas você tem e nunca mais usou? Quantas compras fez apenas para preencher vazios emocionais? Quanto tempo desperdiçou organizando o que nem sequer te faz feliz? Isso é um golpe direto no seu bem-estar. Vamos falar sem rodeios. Se hoje você tivesse que se mudar para um espaço menor, o que levaria de verdade? Pense bem, porque todo o resto é só barulho e chegou a hora de silenciá-lo. Escute com atenção. Se até aqui algo do que eu disse ressoou em você, te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus vídeos. Deixe um gostei e me diga de qual cidade ou país você está assistindo a este vídeo. Não se esqueça, pare um instante e me diga de onde está me vendo. Agora sim. Vamos ao ponto número 4 das 10 coisas que, nesta altura da vida, já não fazem mais sentido. E ele é guardar rancor. Sejamos honestos, o rancor é como carregar um saco cheio de pedras nas costas. No começo, você acha que consegue aguentar o peso, mas com o tempo cada pedra se torna mais pesada, mais insuportável. Você nem percebe como esse fardo vai te desgastando pouco a pouco. Isso é um golpe direto na sua felicidade. Vamos ser claros, o rancor não pune quem te machucou, ele pune você. É como beber veneno esperando que o outro fique doente. Enquanto você continua agarrado a essa ferida, o outro já seguiu em frente e nem pensa mais em você. Entende? O rancor é uma prisão sem grades e é você mesmo quem tem a chave, mas decide não usá-la. Não, nem brincando. Não continue permitindo que o que alguém fez há anos ainda controle suas emoções hoje. É uma queda desnecessária e dolorosa, porque enquanto você está preso ao passado, o tempo segue. A vida não espera. Viva o presente. Imagine isso. Guardar rancor é como morar numa casa com todas as janelas quebradas. Toda vez que você olha para fora, a paisagem está distorcida. Você enxerga o mundo através dessas rachaduras. E tudo que sente é mais raiva, mais ressentimento. Por que continuar carregando isso? Dê um fim ao que te machuca. Não olhe para trás. Vamos ao ponto central. O rancor não é força, é fraqueza. É continuar permitindo que o passado tenha poder sobre você. Não busque validação se agarrando ao papel de vítima. A paz não tem preço e o respeito começa por você. Perdoe, não porque o outro merece, mas porque você merece tranquilidade. A verdade pode ser desconfortável, mas é necessária. Priorize o que te faz bem. O que vai embora é porque já não tem lugar. Se alguém se afastou, deixe partir. Se alguém te decepcionou, aprenda a lição e siga em frente. Porque se você se apega ao passado, vai perder tudo o que ainda tem para viver. Não permaneça onde você não é feliz. Você sente que apenas observa de fora, mas não está sozinho. Muitos passam a vida esperando por um pedido de desculpas que nunca chegará e nem percebem que estão desperdiçando seu tempo esperando por algo que não depende deles. Vamos falar sem rodeios. Se o ressentimento fosse um objeto, seria uma âncora e você seria o barco preso no porto enquanto todos os outros continuam sua viagem. Não tenha medo de ser diferente. Solte essa corda. Não permita que outros decidam seu caminho. Porque se você continuar esperando justiça ou vingança, ficará preso no mesmo lugar enquanto o resto do mundo avança. Seja claro, guardar rancor é como viver com um espinho cravado. Cada movimento dói, e quanto mais você tenta ignorar, mais ele se infecta.
É um erro caro que você paga com sua tranquilidade. Então abra os olhos. Não coloque sua vida em pausa por ninguém. Não olhe para trás. A vida continua. Viva o presente. Porque o respeito começa por você. Aprenda a dizer basta. A paz não tem preço. Não busque atenção. Tome o controle do seu destino. Solte o que te limita. Porque, no fim, o ressentimento não é mais que um ladrão disfarçado, e você não pode se dar ao luxo de continuar abrindo a porta para ele. Número 5. Preocupar-se com as expectativas dos outros. Vamos direto ao ponto. Preocupar-se com o que os outros pensam é como viver com uma máscara que você nunca pode tirar. É atuar constantemente em uma peça onde você interpreta um personagem, mas nunca se permite ser quem realmente é. É um fracasso garantido. Porque quando você passa a vida tentando se encaixar em moldes alheios, acaba esquecendo quem você é e o que realmente deseja. Seja claro, não importa a idade, o medo do que vão dizer pode se tornar uma algema invisível. É como viver em uma gaiola de vidro. Todos podem ver você, mas ninguém sabe realmente o que você sente. Entende? Esta é a sua vida, não a dos outros. Não permita que ninguém mais controle seu caminho. Seja sincero. Esforçar-se para encaixar-se em padrões impostos por outros é como tentar colocar uma peça redonda em um buraco quadrado. É inútil. Um desgaste emocional que não leva a lugar nenhum. E você nem percebe até ser tarde demais. Imagine isso. É como estar numa festa onde todos esperam que você sorria, mesmo que por dentro você se sinta vazio. E você continua sorrindo, porque acha que é assim que deve ser. Um erro tão simples, mas com preço alto. Porque, no final, a única pessoa que sofre é você. O respeito começa por você. Não pare sua vida por ninguém. Não se contente em ser apenas um espectador da sua própria história. Mas calma, você não está sozinho. Muitos chegam a essa fase carregando escolhas que nunca foram deles, decisões tomadas só para agradar os outros, para não decepcionar, para se encaixar. Mas a que custo? E agora? O quê? Não tenha medo de ser diferente. Não deixe o medo do que vão dizer te paralisar. Seja sincero, a vida é como uma ampulheta. Cada grão que cai nunca sobe de novo. Enquanto isso, continuamos vendo o tempo escapar, preocupados com opiniões que nem importam. É absurdo, não acha? Uma lição que, para muitos, chega tarde demais. Vamos falar sem filtros. As expectativas alheias são como sombras. Estarão sempre presentes, mas você é quem escolhe se caminha sob a sombra delas ou sai para a luz. Não se escravize com desculpas. Liberte-se do que não acrescenta. Priorize-se, porque, no fim do dia, você é quem vai viver com cada decisão tomada. Abra os olhos. A tranquilidade é um privilégio que você deve proteger. Não se contente com menos do que merece. Não olhe para trás. Siga em frente sem hesitar. A verdade pode doer, mas também liberta. Agora imagine isto. Você chega ao fim da sua vida e descobre que tudo o que fez foi para agradar os outros. Nunca se permitiu ser autêntico. E quando olha para trás, não há mais tempo para consertar. Não, jamais. Nem brincando. Dê um fim ao que te machuca. Não permaneça onde não é feliz. Não busque validação. A paz não tem preço. Porque, no final, ninguém lembra daqueles que apenas se conformaram. A vida continua. Viva o presente. Não tenha medo de ser diferente. Tome o controle do seu destino. Não há pior cego que aquele que se recusa a ver. As expectativas dos outros são só isso, expectativas. Não são regras. Não são verdades. São meras opiniões disfarçadas de normas. E você não pode se dar ao luxo de continuar dançando ao ritmo que os outros impõem. Seja claro, não deixe ninguém ditar seu rumo. Não é egoísmo, é amor próprio. Não seja prisioneiro das suas desculpas. O caminho fácil nem sempre é o correto. Aprenda a dizer basta. A paz não tem preço. Não tema se diferenciar. Porque, no fim do dia, a única pessoa que precisa se sentir bem com você é você. Número 6. Manter relacionamentos tóxicos. Vamos ao ponto.
Relacionamentos tóxicos são como beber água contaminada. Matam a sede por um instante, mas pouco a pouco te envenenam. E o pior é que você sabe disso, mas continua bebendo, continua suportando, continua permitindo. Por quê? Porque acha que é melhor isso do que estar sozinho. Erro. Um erro caro. Escute bem. Existem pessoas que são como rachaduras numa casa velha. Por fora, parece que tudo está de pé, mas por dentro a estrutura já está desmoronando. Você aguenta, remenda aqui, tapa ali, mas no fim tudo desaba. E quando acontece, você se pergunta por que não resolveu antes. A resposta é simples. Você estava ocupado demais justificando. E agora, o quê? Você se acostumou a conviver com a tempestade. Se adaptou ao estrondo dos trovões, ao medo dos relâmpagos e aos vazamentos constantes. Mas viver assim não é viver. É resistir. E resistir por muito tempo cansa. Cansa a alma. Cansa a esperança. Imagine, é como deixar uma fruta podre na fruteira. Você sabe que, cedo ou tarde, ela vai estragar todo o resto, mas deixa ali porque acha que tirá-la seria esforço demais, porque se convence que não está tão ruim assim. Mas está. E você sabe. O pior é que continua nesse relacionamento achando que vai mudar, que amanhã será diferente. Mas esse amanhã nunca chega. Não é amor, é apego. Não é companhia, é medo da solidão. Não é apoio, é dependência. Não é cuidado, é controle. E você sabe disso, mas não faz nada. Sejamos claros. Não há nada mais triste do que olhar para trás e perceber que você desperdiçou seus melhores anos com alguém que te drenou, que apagou sua luz, que jamais te valorizou. Não se engane. O respeito começa por você. A paz não tem preço. Abra os olhos. Relações tóxicas nem sempre se manifestam com gritos. Às vezes, são um silêncio desconfortável, um gesto frio, um desprezo disfarçado de brincadeira. Um é para o seu bem que, na verdade, é para o deles. Isso te soa familiar? Se sim, é hora de despertar. A vida é curta, mas uma relação tóxica a torna eterna. Porque cada dia que você passa com alguém que não te valoriza é um dia perdido. Um dia que não volta. Um dia que roubaram de você. Você vai continuar permitindo isso. A solidão é melhor que uma companhia que destrói. Melhor estar sozinho que mal acompanhado. Porque a pessoa errada não preenche, drena. E quando você percebe, já está vazio. Sejamos sinceros. A toxicidade é como fumaça numa casa. Você sabe que está lá. Ela te incomoda, te faz tossir, mas você continua respirando. Não mendigue atenção. Não mendigue amor. O fácil nem sempre é o correto. E terminar com alguém tóxico nunca é simples, mas é necessário. Porque se você não fizer isso, continuará sendo a sombra de quem já foi. E aqui estamos, na última etapa da vida, a mais valiosa, aquela que deveria ser sua. Cheia de paz, cheia de amor próprio, cheia de liberdade, não de correntes, não de medos, não de gritos. Não se conforme, não se resigne, não pense que já não importa. Porque importa, você importa, sempre. Não fique onde não é feliz, não olhe para trás, avance. A paz não tem preço, e você ainda está a tempo de encontrá-la. Número 7. Tentar agradar a todo mundo. Existem gaiolas sem grades. São invisíveis, mas mesmo assim te prendem. E a necessidade de agradar a todos é uma das mais cruéis, porque você não percebe que está preso até que seja tarde demais. Você passou a vida tentando ser a pessoa perfeita para os outros. A esposa exemplar, o marido impecável, o amigo prestativo, o filho obediente, o pai dedicado, o trabalhador responsável, sempre disponível, sempre comprometido, sempre agradando. E agora que finalmente poderia desfrutar seu tempo, você ainda está preso na mesma armadilha. É como ter passado décadas pintando a fachada de uma casa para que todos a vejam bonita por fora, enquanto por dentro ela desaba em pedaços. Mas você não se atreve a fechar a porta. Continua deixando entrar qualquer um, mesmo que suje o chão.
mesmo que destruam os móveis, mesmo que saiam sem nem dizer obrigado. Pense bem. Quantas vezes você ficou em silêncio para não incomodar alguém? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu lágrimas para não parecer fraco? Quantas vezes carregou problemas alheios enquanto os seus se acumulavam? E agora, nesta etapa da vida, você continua sendo o mesmo servo invisível, dispondo do seu tempo, sua energia e até sua saúde para os outros, para ser aceito, para que não falem mal de você, para que te incluam. Mas me ouça bem. A verdade dói, mas também liberta. Não importa o quanto você faça pelos outros, sempre haverá alguém para criticar. Sempre haverá alguém que espere mais. Sempre haverá alguém que te olhe e diga: isso não é suficiente. E enquanto você se desgasta tentando ser querido, eles nem sequer param para notar como você se quebra por dentro. Porque as pessoas são assim. Quando você sempre dá, você se torna invisível. Você vira parte da paisagem. E um dia, quando você não puder mais dar, eles simplesmente seguirão em frente e buscarão outro para agradar. É como encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, ele sempre se esvazia. E quanto mais você tenta enchê-lo, mais rápido ele esvazia. É assim tentar agradar a todos. Um esforço inútil, um desperdício de tempo. E o tempo, nesta etapa, é a única coisa que você não pode se dar ao luxo de perder. Ouça bem, ser uma boa pessoa não significa ser capacho de ninguém. Ser gentil não significa permitir que pisem em você. Ser querido não deveria custar sua tranquilidade. Porque, no final, o que importa não é quantos te aplaudem. É quem permanece ao seu lado quando as luzes se apagam. E se você passou a vida tentando agradar a todos, não se surpreenda se, naquele momento, estiver sozinho. Porque enquanto você lhes dava tudo, eles só tomavam. Nunca construíram nada com você. Não se engane. As pessoas que realmente te amam não exigem que você mude. Não te manipulam. Não te impõem condições. Essa é a diferença entre amor genuíno e interesse disfarçado. Mas, claro, fomos educados desde crianças para ser complacentes, para não incomodar, para sorrir mesmo quando estamos com raiva, para ceder mesmo quando temos razão. E aqui está você, com anos de experiência em ser o que os outros esperam de você. Mas quem é você realmente? Quando foi a última vez que se perguntou o que realmente quer? O que te faz feliz? O que você precisa para se sentir em paz? Porque deixe eu te dizer uma coisa. Quando você morrer, as pessoas falarão bem de você por uns dias e depois seguirão suas vidas. Você terá passado anos agradando a eles, e eles nem lembrarão de todos esses sacrifícios. A única coisa que ficará será o que você fez por você mesmo. É hora de soltar essa carga. É hora de fechar a porta, dizer não, começar a viver para você. A vida não se mede por quantos amigos você tem ou quantos convites recebe. Se mede pela paz que sente quando está sozinho. Então, reflita bem. Você prefere gastar o que lhe resta decorando uma fachada para os outros ou começar a reparar o interior para você? Porque eu te garanto que, quando você morrer, ninguém vai lembrar se você foi a pessoa mais simpática, mas vão lembrar se você foi feliz. Número 8. Não tirar descansos e não cuidar de si mesmo. Você se levanta todo dia com a mesma rotina, como se fosse uma máquina no piloto automático. Você se preocupa com todos ao seu redor, mas se esquece de si mesmo. Como um carro que continua andando sem trocar o óleo, sem freios, sem manutenção. Você sabe o que acontece com um carro quando ele é ignorado por muito tempo. Ele quebra. E você realmente acha que é diferente? Levar uma vida sem pausas, sem momento de descanso, é como esticar uma corda ao máximo. Você pensa que pode continuar, que aguenta mais, mas tudo tem um limite. A vida, aquela que te ensinaram a viver sem freios, está cobrando seu preço. Os anos não perdoam. E o pior é que você nem está dando tempo para se recuperar. Você continua permitindo que a vida te arraste, confiando que, um dia, magicamente, tudo se resolverá. Imagine uma planta que nunca recebe água, que não vê a luz, que murcha lentamente.
Isso é o que acontece quando você não faz uma pausa. Quando você continua se entregando aos outros sem pensar em si mesmo. O desgaste é progressivo, mas tão silencioso que, quando você percebe, já é tarde demais. Neste momento da sua vida, você deveria estar aproveitando o seu tempo, mas você ainda está preso na mesma armadilha. É como se você tivesse passado décadas pintando a fachada de uma casa para que todos a vejam bonita por fora, enquanto por dentro ela desaba em pedaços. Mas você não se atreve a fechar a porta. Você continua deixando entrar qualquer um, mesmo que sujem o chão, mesmo que destruam os móveis, mesmo que saiam sem nem dizer obrigado. Pense bem. Quantas vezes você ficou em silêncio para não incomodar alguém? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você engoliu suas lágrimas para não parecer fraco? Quantas vezes você carregou os problemas dos outros enquanto seus continuavam crescendo? E agora, nessa fase da vida, você continua sendo o mesmo servo invisível. Até quando? Até não sobrar mais nada para dar? É hora de se priorizar. Porque o tempo é a única coisa que você não pode se dar ao luxo de perder. Escute bem. Ser uma boa pessoa não significa ser capacho de ninguém. Ser gentil não implica permitir que te pisoteiem. E ser querido não deveria custar sua tranquilidade. Porque, no fim, o que importa não é quantas pessoas estão ao seu redor, mas quem está ao seu lado quando você realmente precisa. Essa é a diferença entre amor genuíno e interesse disfarçado. Mas, claro, desde criança nos ensinaram a ser agradáveis, a não incomodar, a sorrir mesmo quando estamos bravos, a ceder mesmo quando estamos certos. E aqui está você, com anos de prática em ser o que os outros esperam de você. Mas quem é você realmente? Quando foi a última vez que você se perguntou o que realmente quer? O que te faz feliz? O que você precisa para se sentir em paz? Porque deixe eu te dizer uma coisa. Quando você morrer, as pessoas falarão bem de você por alguns dias e depois seguirão com suas vidas. Você terá passado anos agradando elas e elas nem vão lembrar todo esse esforço. A única coisa que ficará será o que você fez por si mesmo. É hora de largar esse peso. É momento de fechar a porta, dizer não, começar a viver para você. A vida não se mede por quantos amigos você tem ou por quantos convites recebe. Se mede pela paz que você sente quando está sozinho. Então, reflita bem. Você prefere gastar o que te resta decorando uma fachada para os outros ou começar a consertar o interior para você? Porque te garanto que, quando você morrer, ninguém vai lembrar se você foi a pessoa mais simpática, mas vão lembrar se você foi feliz. Número 9. Não tirar pausas e não cuidar de si mesmo. Você levanta todo dia com a mesma rotina, como se fosse uma máquina no piloto automático. Você se preocupa com todos ao seu redor, mas se esquece de você mesmo. Como um carro que continua funcionando sem trocar o óleo, sem freios, sem manutenção. Sabe o que acontece com um carro quando ignoram por muito tempo? Ele quebra. E você realmente acha que é diferente? Levar uma vida sem pausas, sem momentos de descanso, é como esticar uma corda ao máximo. Você pensa que pode continuar, que aguenta mais, mas tudo tem limite. E o pior é que você nem está se dando tempo para se recuperar. Você continua deixando a vida passar por cima de você, confiando que, um dia, magicamente, tudo vai se resolver. Imagine uma planta que nunca recebe água, que não vê luz, que murcha lentamente. É isso que acontece quando você não para respirar, quando continua se entregando aos outros sem pensar em si mesmo. O desgaste é progressivo, mas tão silencioso que, quando você percebe, já é tarde demais. Você está lá, exausto, sem energia, sem motivação. E o pior é que você nem se permitiu parar quando ainda podia. Não se deixe enganar pela falsa crença de que descansar é para os fracos ou para os jovens. Não. Isso é uma falácia perigosa. Não cuidar de si, não tirar as pausas que seu corpo pede, é uma das decisões mais destrutivas que você pode tomar. Cada dia que você ignora suas próprias necessidades é um passo a mais para o esgotamento total. E acredite,
Quando esse momento chegar, será tarde demais para se arrepender. Você vai encarar uma vida que não vai mais te dar energia, saúde, tempo. É como um motor velho que superaquece por excesso de trabalho. Não importa o quão forte seja, mais cedo ou mais tarde, ele para. Você vai esperar seu corpo colapsar para entender que precisa descansar? Talvez ache que não pode parar, que sempre há algo mais para fazer. Mas a verdade é que o preço de ignorar seus próprios limites será muito maior que o tempo que você gastará para se recuperar. É uma lição dura, mas inevitável. Se você não tirar as pausas que precisa, se continuar sem cuidar do seu bem-estar, o dano que vai causar a si mesmo com o tempo será irreversível. Lembre-se, você não é uma máquina. Você é um ser humano que precisa recarregar suas energias, cuidar do corpo e da mente para continuar aproveitando o que a vida tem a oferecer. Se não fizer isso, o que vai embora não é só o cansaço, mas sua qualidade de vida. Pouco a pouco, de forma silenciosa, até que não reste nada. Pare de pensar que tirar um tempo para respirar é perda de tempo. É exatamente o contrário. O descanso é o que vai te permitir seguir em frente. Se não fizer isso, estará condenando seu próprio bem-estar. A vida é curta, mas sua saúde é ainda mais valiosa. Então, o que está esperando? A chance de cuidar de você não vai durar para sempre. Não deixe o esgotamento te pegar de surpresa quando ainda pode evitar. Sua paz mental, sua energia, sua vitalidade são as coisas mais valiosas que você tem agora. E se não cuidar delas, vai se arrepender quando for tarde demais. Número 9. Comparar-se com os outros. Você já se sentiu insignificante ao ver outras pessoas com o que você não tem? Ao olhar ao redor e se perguntar por que não conseguiu o que eles têm? Essa necessidade constante de se comparar é como olhar num espelho sujo. Você vê a realidade através de uma névoa que distorce tudo. Sabe o que acontece quando você não vê as coisas como elas são? Você se afunda mais, se perde no desespero de alcançar algo que não é para você, algo que jamais fará parte do seu caminho. É como tentar preencher sua vida com a vida dos outros. Como se as conquistas, posses, experiências deles fossem a medida da sua felicidade. Você se olha e pensa que o que fez, o que viveu, não é suficiente. Mas quem te disse que a vida dos outros é o modelo a seguir? Essa comparação constante rouba seu tempo, te arrasta para um vazio onde só vê o que não tem. E no fim, o único resultado é ficar preso numa corrida que nem é sua. O que você não entende é que, ao se comparar com os outros, você está renunciando a si mesmo. Você é como uma árvore que, em vez de crescer para o céu, tenta ser como a árvore ao lado. Sabe o que acontece? Ela murcha, perde sua essência. Cada vez que você se compara, se afasta do que é, do que poderia ser, e se aproxima de um caminho que não é seu. Esse caminho não tem final feliz, porque viver a vida de outra pessoa é uma condenação à mediocridade. Sua vida é única. Seus feitos são únicos. Se você continuar se comparando, a cada dia você ficará menor. A vida dos outros não precisa definir o que você precisa para se sentir realizado. O pior erro que você pode cometer é acreditar que deve possuir o que os outros têm, viver o que os outros vivem e medir seu sucesso pelos padrões alheios. E o mais irônico de tudo é que, no final, essas pessoas que você tanto admira provavelmente nem pensam em você ou na sua vida. O problema de se comparar é que nunca é suficiente. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá alguém que conquista algo melhor. Sempre haverá alguém que parece viver algo maior. Quando você vai parar de viver nessa sombra? Você busca validação fora sem perceber que a verdadeira satisfação está dentro de você, no que você construiu, no que você experimentou. Mas enquanto continuar olhando para os outros, continuará vazio, porque ninguém mais tem a resposta que você está procurando. Você sabe como é estar preso numa corrida interminável de comparações. É como uma roda de hamster, correndo sem parar, sem chegar a lugar nenhum. No final do dia, você não terá avançado, só terá desperdiçado seu tempo. As pessoas com quem você se compara não têm controle sobre sua vida, mas você tem o poder de controlar a sua.
Por que permitir que outros ditem sua felicidade, seu sucesso, sua paz? Ao se comparar, você está se negando o direito de viver sua própria vida, no seu próprio ritmo. Você para de ser dono do seu tempo, das suas conquistas, da sua história. Está vendendo sua autenticidade por uma ilusão de sucesso que nunca será a sua. A vida não é uma competição. Não é uma corrida contra mais ninguém. É o seu caminho. E só você decide como ele se desenrola. Então, por que continuar olhando para fora quando tudo que você precisa está dentro de você? Número 10. Recusar pedir ajuda. Viver com o peso da independência é como carregar uma mochila cheia de pedras. Pouco a pouco, essas pedras vão se acumulando. E mesmo que te machuquem, você continua andando. As pessoas te dizem para fazer sozinho, para não depender de ninguém. Mas o que não te dizem é que, cedo ou tarde, essa carga vai te afundar. E você continua sem pedir ajuda, porque te ensinaram que isso é sinal de fraqueza. Uma mancha na vida que você não pode apagar. Mas sabe de uma coisa? O verdadeiro dano não está em pedir ajuda. O verdadeiro dano é ficar em silêncio enquanto se afoga no próprio sofrimento. Você se convence de que ainda consegue dar conta de tudo. Já vivi muito. Sou forte. Você se repete. Mas a realidade é outra. A cada dia que passa, você se desgasta mais. Não é sinal de força continuar carregando tudo enquanto seu corpo e sua mente suplicam que você pare. Não é coragem seguir avançando para um abismo só porque o mundo te disse que deve ser assim. É como estar em um barco com um buraco no casco e se recusar a pedir ajuda, esperando que a água nunca te alcance. Mas como não vai encher de água se você se recusa a pedir socorro? Pedir ajuda não é admitir fraqueza. É reconhecer que você é humano. O orgulho, aquele velho amigo que sempre sussurra que você dá conta de tudo, é o mesmo que te arrasta para o vazio. Quando você diz não preciso de ajuda, na verdade está dizendo que não merece ser cuidado, que não merece apoio. Mas a dor de não pedir ajuda é muito maior do que a de aceitar que, às vezes, simplesmente não dá para aguentar tudo. Você está se trancando numa prisão de solidão, onde as paredes ficam mais grossas a cada dia que passa. Pedir ajuda não é se render, é buscar uma saída. E eu te digo isso porque já vi tantas pessoas mais velhas que, ao recusarem aceitar apoio, acabam presas numa rotina que as consome. É como se carregassem um peso extra que não conseguem largar. Por mais que tentem seguir em frente, afundam cada vez mais. O corpo começa a ressentir. A mente se transforma num campo de batalha, mas continuam sem pedir ajuda. Enquanto isso, o tempo continua passando, e cada vez há menos margem para recuperar o que foi perdido por não aceitar uma mão amiga. Essas pequenas coisas que você costumava fazer sem esforço agora viram montanhas impossíveis de escalar. E lá está você, sozinho, olhando para aquela montanha, convencido de que pode vencê-la sem ajuda. Mas o que você não vê é que, assim como uma flor precisa de água, sol e terra fértil, você também precisa dos outros para continuar crescendo, para continuar avançando. Não é vergonhoso ser vulnerável. Não é uma derrota admitir que precisa de apoio. É humano. É o que todos precisamos, independente da idade. Você está construindo uma falsa independência, uma vida erguida sobre uma mentira. Você se acha forte, mas na verdade está se desgastando aos poucos. Ao não pedir ajuda, você está se esquecendo de si mesmo. Está esquecendo seus próprios limites. É como dirigir um carro sem freios, achando que pode controlá-lo até o fim, quando na verdade só se aproxima cada vez mais de uma batida inevitável. Pedir ajuda não te torna menos valioso, não te torna menos capaz. É o que te permite seguir em frente, continuar vivendo com dignidade, com esperança. Você não precisa enfrentar o mundo sozinho. E embora o medo de parecer fraco possa ser forte, a solidão que chega quando você rejeita a ajuda é muito pior. Não deixe o medo te devorar. Não permita que a vergonha te impeça de ver que, às vezes, a verdadeira força está em saber quando parar. Saber quando aceitar que precisa de ajuda para não continuar se afundando. No fim do dia,
O que você mais deseja é se sentir acompanhado, saber que não está sozinho nessa jornada. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo, pedir ajuda, porque ninguém deveria enfrentar o fim do seu caminho sozinho. E se você se recusar a fazer isso, não estará apenas se afastando dos outros, estará se afastando de si mesmo. Chegamos ao fim. Quero ouvir sua voz. Qual desses pontos lhe pareceu mais familiar? Você já viveu uma situação semelhante às apresentadas? Você ou alguém próximo? Você fez algo ou está tentando mudar? Deixe seu comentário abaixo. Adoraria conhecer sua experiência e saber o que pensa. Se este vídeo lhe trouxe valor, inscreva-se e comente a palavra-chave transcendência para receber uma saudação especial no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.